Bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente estamos aqui nesse terceiro episódio. Vamos falar um pouco agora sobre essa parte virtual de como era antigamente na história da advocacia e como é hoje. E aí, seu José, eu queria que o senhor começasse a falar um pouco sobre esse processo de virtualização dos processos. Como é que o senhor trabalhava antigamente e como melhorou a vida do seu filho hoje, né? Que Jobed hoje já pegou, a gente fala que já pegou a carne, a faca e o queijo na mão, né? E como é que era antigamente. E aí tem uma história muito interessante que aí eu quero escutar do senhor sobre Teresina aí. Tem um Certo. negócio bom aí, né? Um negócio bom Bom, não, né? Mas um negócio, uma história, A história é boa. uma eu história acho boa que aí. esse processo virtual veio para ajudar. Para mim, eu acho muito bom quando tem uma audiência online, que eu estou lá em Mossoró fazendo audiência em Teresina, em Natal, onde é. Antigamente, para a gente acompanhar o desenvolver de um processo através do Diário da Justiça, era muito difícil e oneroso. Não era todo mundo que tinha condição de ter uma assinatura só para ele no Diário Oficial. O Diário Oficial circulava para as repartições públicas, né? E a sorte que a nossa OAB tinha a assinatura do Diário Oficial. Então, todos os dias eu ia à OAB cedo, pegava o diário do dia, trazia para o escritório. Aí meu outro filho, que também fez direito, mas hoje ele deixou direito de lado em 2016, formou-se em direito e está faltando 2 anos para ser médico, já está no internato. Então eu levava ele para o escritório, ele com uns 8, 10 anos, por aí, para ele fazer, e eu disse assim, Joed, você vai procurando, onde tiver o nome de pai, você risca. Você risca que aí você está me dizendo onde é que tem publicação nossa para eu ler posteriormente. Aí tem um colega nosso que chegou lá no escritório, ele estava procurando o Diário Oficial. Alcimazinho, né? É, Alcimar o doutor Antônio. Alcimar Antônio de Souza, lá de Patu, um abraço para ele, um grande amigo nosso, meu e de Jobel. Aí ele chegou, ele estava procurando o Diário Oficial. Aí ele brincou com ele, disse, aí, encontrou o nome de pai aí? Aí Joel disse, encontrei. Aí esse pai ganhou ou o pai perdeu? Aí ele disse, pai ganhou, como sempre. Então, até hoje, mais de quase 30 anos, mais de 30 anos, ele tem essa brincadeira com meus filhos. Até com o Gilberto, ele brinca também com essa história de pai ganhou ou pai perdeu. Então, essa questão dos processos ficaram hoje tudo virtual é uma beleza, porque antigamente você para ir para uma audiência, como eu falei aqui no início, acho ótimo aquelas audiências online, que teve uma vez que nós fomos para Teresina, no Piauí, a gente advogava para uma empresa lá de Mossoró, então a audiência era de 9 horas da segunda-feira. Obrigatoriamente você tinha que sair no domingo de E são Mossoró. quantos quilômetros, Teresina, para Mossoró? É 800, é quase 1.000 quilômetros. Lógico. 800 e É tanto. chão, né? Tem que E sair nós de fomos, antes. nós fomos num Santana da empresa com o gerente. Aí foi eu e o gerente de Mossoró e em Fortaleza ia pegar as testemunhas. 2 testemunhas. Então, lá em Fortaleza, aquela lentidão, aquela maçada. Aí fomos sair mais tarde de Fortaleza. Quando a gente vai chegando em Teresina, era mais ou menos umas 6 horas da noite, 6 e pouco, chovendo, uma neblina. Aí lá vem a maromba de gado. Ixi, Maria. E o cara com 120, 130, 140, quando avistou a maromba, foi em cima. Ele puxou o freio de mão, o carro rodopiou na pista, andou perto do abismo e ficou balançando. E o cara Nossa Você Senhora. já estava em Teresina. já estava chegando já. Chegando. Aqui é Van Pepe, Eu nunca esqueci a sorte e eu, me lembrando assim, com esse episódio, quando cheguei no hotel olhando para as telhas, ele disse assim, eu não tenho precisão de arriscar minha vida, de vir de Mossoró fazer uma audiência no Piauí, que eu podia ter muito bem contratado um colega do Piauí a fazer a audiência. Mas aí a empresa exigia, eu só quero ir por você. Então eu fiquei pensando, eu não venho mais não. Não venho mais não. Aí na outra oportunidade eu vou ter um colega para vir. A empresa veio e disse, se for aquele rapaz que for de novo, que dê a defesa. Aí o cara, tá tudo aí, tá tudo. A defesa tá toda aí.
É essa dificuldade, né, Milton? Porque antigamente não tinha audiência virtual, não. A gente começou a ter acesso a essa plataforma e na Justiça do Trabalho eles utilizam o Zoom depois da pandemia. Que aí o CNJ baixou uma resolução, né? E admitiu que fosse feita audiência de maneira virtual. E tem juízes ainda que, pela necessidade do caso ser complexo, ou precisar uma produção de prova mais acurada, aí eles determinam que seja feito presencial. Mas hoje em dia você peticionando antes, né, e explicando a necessidade, evita uma viagem como essa. Um risco, Ave Maria, gigantesco, né? E quase tem um acidente trágico aí. E momentos como esse, assim, fizeram o senhor repensar o status de advogado ou ele reforçou ainda mais a sua paixão pela área? Eu acho que reforçou mesmo, porque cada vez mais eu me dedicava à profissão. E eu digo muito assim, hoje eu tenho uma responsabilidade muito maior de 2017 para cá. Quando o Gilberto terminou a faculdade de Direito, uma sala vizinha minha. Eu não posso errar. Eu não posso fazer nada do meu pensamento. Porque a referência está aqui, ele está olhando. Aí, para isso é certo. Então, a minha responsabilidade hoje é muito maior do que antigamente. Hoje eu tenho quem me fiscalize sem dizer nada. Mais que um juiz, inclusive. É muito pior do que um juiz, né? E você, meu amigo, teve algum momento que fez repensar sua Rapaz, advocacia, algum momento marcante na carreira? A gente falando sobre audiências, mas você me fez essa pergunta sobre momentos marcantes. Tem, e foi recente, inclusive. Teve um grupo de trabalhadores que eles foram contratados para prestar um serviço em Itajaí, Santa Catarina. E a empresa ofereceu condições boas a eles, alojamento bacana, tudo dentro de uma NR, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que o alojamento tem que estar nesse padrão. E era um grupo de 10 trabalhadores, salvo engano, e eles foram para Itajaí, Santa Catarina. Quando chegaram lá, se depararam com uma situação, olha, sub-humana. Todo mundo no mesmo alojamento, fazendo a comida assim no quintal, geladeira sem nada, um absurdo. Eles ainda era um grupo de pedreiros com serventes, né? Eles ainda passaram cerca de 3 a 4 meses. A empresa começou a atrasar pagamentos, né? Eles não estavam nem pagando o piso lá do pedreiro da categoria lá de Santa Catarina. E o que é que foi que aconteceu? Eles simplesmente, a empresa chegou para os trabalhadores e disseram o seguinte: vai todo mundo sair do alojamento. Vocês se virem aí com vocês, eu não tenho dinheiro para passagem, todo mundo para fora amanhã. E aí o que foi que a gente fez? Um desses trabalhadores nos contactou e a gente entrou com uma ação, com um pedido de liminar, para que o juiz determinasse, né, que a empresa arcasse com esse deslocamento dos trabalhadores lá de Santa Catarina para o Rio Grande do Norte. E aí foi feito justiça nesse caso. Isso foi muito marcante. O juiz determinou que fosse pago e que eles só poderiam sair quando tivessem com as passagens todas marcadas. E detalhe, esse processo foi pedido também, né? Indenização por dano moral, todo tipo de conduta errada que a empresa fez com esses trabalhadores foi colocado nesse processo. Então isso me marcou muito porque eles ficaram naquele liame assim de ficar no olho da rua, sem dinheiro para voltar. Imagine só, você a 3.000 quilômetros de casa. E a gente conseguiu, através de uma ação, que o juiz determinasse que a empresa arcasse com esses custos da viagem e não desabrigassem esses trabalhadores, né? Em relação à audiência, já entra agora aqui? Já. Irmão, teve uma audiência que é até um pouco... É até uma pegada de humor, sabe, Milton? Porque realmente, de fato, eu nunca tinha passado por uma situação... Você já tinha passado por uma situação dessa lá do finado Leão? Não? Irmão, simplesmente era uma audiência que pegou eu e ele de surpresa, inclusive. Nós estávamos na Justiça do Trabalho, como sempre, e aí era uma audiência onde a gente pleiteava, era de um pedreiro também, onde a gente pleiteava um pagamento de horas extras, uma diferença de horas extras. Ou seja, o cara tinha prestado 120 horas extras no mês e lá no contra-cheque só vinha 70, 60. Então há uma diferença a ser cobrada e a gente estava cobrando essa diferença.
E a empresa trouxe cartões de ponto, que é justamente aquele controle de frequênciazinho lá do trabalhador. Em tese, quando esse cartão de ponto é apresentado e o trabalhador impugna esse cartão de ponto, é ônus do trabalhador comprovar aquela jornada que ele está alegando na inicial, né? Então, era ônus dele e ele tinha uma testemunha. Então, quando ele chegou na Justiça do Trabalho, eu perguntei a ele quem era a testemunha e ele indicou uma senhora, o trabalhador, né? Tudo bem. Nós entramos na audiência, a juíza perguntou: o senhor tem testemunha, doutor Jobete? O reclamante, melhor dizendo, tem testemunha? Eu disse: tem, excelência. Nome de fulano de tal. E fizeram um pregão dessa pessoa para ela entrar. Quando a mulher entrou na sala de audiência, o advogado da empresa reclamada, ele contraditou a testemunha. Contraditar a testemunha é você levantar alguma questão que tira impede o ânimo dela de depor em juízo, né? Então ele disse, basicamente: excelência, essa testemunha que está entrando aí, ela não pode ser testemunha porque ela tem um fato impeditivo, para que todo mundo compreenda, né? E aí a gente ficou se perguntando: rapaz, que contradita é essa? O que é que ele vai alegar aí? E o advogado lá na ocasião alegou que a testemunha, no caso, tinha um relacionamento com o reclamante. Excelência, ela é namorada do reclamante. Aí eu, puta, será, rapaz, que essa testemunha é namorada? Aí fui aqui pro trabalhador, que era meu cliente do lado. Aí falei com ele: amiga, essa mulher é sua namorada? Você teve algum caso com ela? Aí o reclamante: não, isso é um absurdo, não sei o quê. Aí a juíza perguntou, a testemunha, né? A senhora teve um caso com o reclamante, namorou com ele, alguma coisa nesse sentido? Aí a testemunha: não. Aí, meu filho, aí a juíza veio para mim e perguntou assim: doutor, o senhor tem alguma pergunta para a testemunha? Para que a gente possa instruir a contradita lá? Aí eu fui e perguntei ao trabalhador: amigo, ela é casada, tem algum caso, tem namorado? E aí o trabalhador disse: ela é casada, rapaz. Sabe como é o nome do marido dela? Eu disse: diga aí pra eu dizer agora que a justiça ia acabar com esse moído. Finado Leão. Porra, meu irmão. Eu disse: finado, o cara morreu. Ele disse: morreu. Eu disse: então ela não é casada não, pô, é viúva. Resumindo a ópera, eu nem sei, de fato, né, se eles são namorados ou não, mas, de fato, o que marcou foi essa coisa engraçada dele dizer: rapaz, é um finado. Eu disse: que finado, meu? Aí o advogado reclamado disse: eu quero provar contra a dita. Aí trouxe uma testemunha que era um engenheiro. Aí Sim, foi o interessante. engenheiro chegou e disse: não, eu vi, ele era namorado dela. Aí nós perguntamos aí para desmistificar. Sabendo que era uma É mentira. uma mentira. Qual é o local de trabalho deles? Você sabe dizer? Aí o cara se perdeu no local de trabalho. Mas mesmo Porque assim... havia uma distância entre os dois locais. Ela era de um setor e ele de outro. Aí o cara lá que tava sendo... Pela fragilidade da prova, a juíza deferiu a contradita. Foi ouvir a nossa testemunha como declarando. Foi. E eu me exaltei, disse: doutora, isso é um absurdo. Foi nesse dia, foi A punk. Justiça do Trabalho está dando guarida a uma mentira descarada dessa aqui. Aí a juíza disse: doutor, tenha Doutor, tenha calma. Não, eu não tenho calma, não. Eu vou processar o senhor, porque mentir em juiz é crime, eu vou processar aí. Aí o colega dizia: doutor Moura, tenha calma. Não, a calma não vai ter, não. Eu vou processar o Aí senhor ficou o revoltado. tamanho dessa mentira. Como é Isso que é uma tem juízo? A gente só tem justiça. essa testemunha. Nas barbas da A justiça. justiça acatar uma... Foi engraçado essa. Foi. Né? Aí- um caso que a gente lembra muito. Quando a juíza julgou, acatou o depoimento da testemunha, como Foi. se fosse E ela assim, deu a ganho de causa, né? a nós. O reclamante. reclamante, O é. trabalhador. Deu as horas lá dele. E eu acho que foi muito pelo fato dessa postura de indignação. Porque não Eu acho que a cabia. juíza ficou com a pulga atrás do olho. Rapaz, esse advogado se indignar desse jeito. Eu digo que isso é um absurdo, meu amigo. O cara só tem uma testemunha. Aí você combina lá, diz: olha, eu vou impugnar e você Confia. confirme. É, foi um Matou. absurdo. Mas no final das contas deu certo. O direito dele foi reconhecido lá.